chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar sobre o rude monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Saudação a cada ouvinte, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A escritura lida é 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. O livro de 1 Samuel, no capítulo 4, no verso 21. E o tema da nossa mensagem é Icabode. Icabode. A arca do testemunho, ou a arca do concerto, como queiram, tinha uma representação espiritual de grande significância no Velho Testamento, pois representava a palavra. A palavra não pode ser levada de qualquer maneira, pois causaram danos terríveis. É bom que eu diga que a arca, ela era de madeira de cetim e tinha revestimento por dentro e por fora, porque a palavra, ela tem poder. Ela é como uma espada de dois gumes, dois fios. Ela penetra até a divisão das juntas e medulas. Ela atinge a alma. Ela abençoa tanto para penetrar como para sair. A palavra, ela tem poder em si mesmo de reconstruir o mundo, de manifestar a grandeza de Deus, de realizar todas as coisas. Uma pessoa que vem para a igreja, ela não precisa ser limpa pela igreja, ela não precisa ser limpa pela ética ou pelo livro de regulamento. Se aquela igreja prega a palavra tem poder de restaurar aquele lar, de limpar aquela vida. Lembre-se da história do centurião, quando ele disse a Jesus que não era digno que entrasse na sua casa. Devo lembrar a vocês que um centurião tomava conta de 100 homens, por isso ele tinha o nome de centurião. E ele disse: eu também sou homem de ordens. Eu digo a este vai e ele vai, digo àquele vem e ele vem. Fale uma palavra e o meu criado sarará. Veja, aquele homem, embora não era um judeu, ele era um romano. Ele reconheceu que havia poder nas palavras de Jesus. Ora, então Jesus disse que não havia visto fé em lugar como aquele homem, e ordenou que o seu servo fosse curado. E ele foi, porque ele viu que havia poder em sua palavra. Agora, o nosso tema é Icabode, e nós vemos pela escritura lida que aquele povo, aqueles dois homens, por nome de Ofni e Fineia, eles estavam carregando a arca do Senhor. E eu disse que aquela arca, ela representava a palavra.
E a palavra não pode ser levada de qualquer maneira, pois ela pode causar danos terríveis. Temos no livro de 2 Samuel que Davi desejou trazer a arca de volta, porém não consultou ao Senhor como fazê-lo, e colocaram a arca em cima de um carro novo, e os bois lhe deixaram pender. E um homem por nome de Uzá, percebendo que a arca pendia, colocou a sua mão tentando salvar a arca. A palavra não precisa de ajuda, a palavra não precisa de reparos, a palavra não precisa de interpretação. Como nós sabemos, como a teologia, que significa ciência que se estuda Deus, Deus não é para ser estudado, Deus não é para ser interpretado, Deus é para ser crido, acatado. Então veja, há uma diferença entre o manuseio da palavra. Então Uzá tentou segurar a arca que representava a palavra, e eu quero repetir de novo: a palavra não precisa de defesa, a palavra não precisa de reparo, a palavra não precisa de ajuda humana, não precisa de metodologias, técnicas, seminários. Não, a palavra tem poder de criar um mundo, de curar um cego, de fazer um paralítico andar. A palavra tem poder de restaurar um lar caído, renovar um casamento acabado. A palavra tem poder de tirar um câncer de uma pessoa. A palavra é poderosa, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. No livro de Isaías disse: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Então nós vemos, irmãos, que quando Davi viu que Uzá, ao tentar segurar a arca, colocou a sua mão e sofreu uma morte súbita, foi asseteado. Quando Davi viu, no meio do caminho, ele não quis mais a arca. Ele estava trazendo a arca para a cidade de Davi, pois veja, a arca estava fora há muitos anos. Então ele sentiu no seu coração trazer a arca de volta. O motivo estava correto, a maneira estava errada, porque Davi não consultou a Deus a maneira de trazê-la, mas ele foi dirigido pelos capitães em fazer um carro novo, e a palavra não pode ser carregada em carros novos. Veja, mas ela tem que ser carregada nos ombros do sacerdote. Este foi o desastre. Esta foi uma maneira que causou morte no meio do caminho. E quando isto aconteceu, e quando Davi viu a morte de Uzá, então ele já não quis a arca mais. Veja, ele então não quis a arca. Ele disse: eu não quero isto mata, isto causa danos. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim colocar um filho contra o pai, a mãe contra o filho, e eu vim trazer dissensão dentro de casa. Ora, por quê? Porque a palavra, quando você a recebe de verdade no seu coração, você perde os amigos. As pessoas que diziam que te amavam, elas passam a te odiar. Por quê? Porque a palavra, ela causa separação. Porque ela limpa as nossas vidas. Ela quer você uma pessoa santa, separada das coisas do mundo. E muitas pessoas que nos amavam, que estavam ao nosso lado, quando recebemos a palavra, ele se afasta de nós. Por quê? Porque a palavra, ela tem dois sentidos. Ela mata, como matou a Uzá, mas ela também traz vida. Nós vemos que quando Davi rejeitou então e parou no meio do caminho e não quis trazer a arca, e a arca foi levada na casa de um homem por nome de Obed-edom, e a arca ficou ali 3 meses. Foi o suficiente. Não é preciso de você ficar 5 anos no seminário, não é preciso de você ficar recitando versículo, não é preciso de você tentar decorar a Bíblia, não é preciso de você ajoelhar em cima de bagos de milhos,
Não é preciso de você fazer penitência e passar a noite inteira em jejuns e em clamor. É preciso que você receba a palavra como ela é. Ela causará retumbância em sua vida. Ela causará transformação no seu coração. Ela fará de você uma pessoa diferente. E o nosso tema é Icabode. Agora veja bem. Então, quando Davi percebeu que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada pela palavra que era a arca, ora que coisa, porque ela estava sendo abençoada. Mas como pode, pastor? Aquela arca não foi que matou um homem e agora ela está abençoando um outro homem? A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 32 e 33: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, mas quem crer nela não será confundida. Se tratando de Jesus Cristo ser esta pedra, como ele pode ser uma pedra de tropeço e rocha de escândalo? Mas quem crê nela não será confundido. As mesmas águas que levantaram a arca nos dias de Noé mataram os ímpios daquele dia. A mesma palavra que hoje salva, que hoje restaura, que vivifica, que coloca lares em desordem, em ordem, que vivifica o coração do pecador, que redime as pessoas. O mesmo evangelho que hoje salva será condenação no dia do juízo, será morte para aqueles que o rejeitaram. Veja, então, aquela arca que havia matado um homem na beira do caminho, chamado Uzá, estava abençoando a casa de Obed-edom, porque a palavra no seu lugar, operando a vontade de Deus, é só bênção, é só alegria, é só testemunho de vitória. Mas a palavra fora do lugar, veja bem, a palavra vai causar dano, desacertos, ela vai causar pestes, pragas, ruínas, porque ela está fora do seu lugar. Agora veja bem, ela em cima de um carro de boi, ela matou um homem. Eu quero que vocês olhem para isso. É muito fino isso que eu vou dizer dentro deste tema Icabode. Ela em cima de um carro de boi, ela matou um homem. Ela nos ombros de ministros, Ófines e Finéias, ela matou 30.000 homens. A palavra, em cima de carros de bois, ela matou um homem. Ora, Davi cometeu um erro grave? Cometeu, em colocar a arca em lugares que não deveria. Mas ela em cima de homens, de ministros, de pastores, de sacerdotes, descumprindo a palavra, vivendo uma vida desastrosa, ela matou 30.000. Que estrago, que desastre. E aqueles homens estavam carregando a palavra, porém não tinha o Espírito. E você não pode separar a palavra do Espírito, porque o Espírito é o sangue, não é a química, é a vida do sangue. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 60. As minhas palavras são espírito e vida. Por quê? Porque o Espírito é a vida que vivifica a palavra. E quando você separa a palavra do Espírito, vai haver desastre, vai haver morte. Agora, o que causa a separação do Espírito da palavra? É quando as pessoas param de viver o Evangelho, comprometem a palavra com tradições e credos. O Espírito Santo não pode ficar ali. Como uma pomba, ela bate asa, e a palavra ficará somente a letra, e será um extermínio. Vai matar muitas pessoas. Por quê? Porque será apenas letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora veja, o Espírito ministrador estava agora em Samuel. Não estava mais com aqueles dois homens, Ófine e Finéias. Quando eles colocaram a arca em cima dos seus ombros e foram para o campo de batalha, veja bem, o Espírito ministrador, aquela unção sacerdotal que capacitava aqueles homens a carregar aquela palavra, ela já estava com Samuel.
Deus havia tirado o seu espírito, tanto de Eli como dos seus 2 filhos. E isto fez com que acontecesse o que aconteceu, este desastre, esta catástrofe. Agora veja, a vida daqueles 2 homens não estava condizendo com a palavra. Eles estavam carregando. E se você quer desafiar o inimigo com vida errada, você já perdeu a guerra. Quando o povo viu a arca nos ombros daqueles 2 homens, no livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo 5, e sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com júbilo, até que a terra estremeceu. Porém, o inimigo não tem medo de gritos, de barulhos. Ele não respeita emoções. O inimigo viu que aqueles homens não estavam debaixo do pacto, estavam descobertos. Então, Icabode, foi-se a glória de Deus. E além da derrota, os filisteus ainda tomou a arca do Senhor. Por causa dos 2 homens transgredindo a palavra, houve morte de 30.000 homens. Veja, em cima do carro de bois, 1 homem morreu. Em cima dos ombros sacerdotais de homens que diziam ministros do Evangelho, foram 30.000 mortos. E quantos milhões haverá quando Deus pedir conta de que homens de hoje estão fazendo do Evangelho? Terá, veja bem, quantos milhões haverá quando Deus pedir conta do que os homens estão fazendo com o Evangelho hoje? Será que não estamos percebendo que a glória do Senhor tem se ido? Que os enfermos não têm sido curados? Que o Espírito Santo não opera como no princípio? Icabode, foi-se a glória de Deus. Onde estão aqueles crentes avivados? Nas vigílias, nos tratos, nos evangelismos, nas vestimentas, na adoração. Antigamente era tão fácil identificar um cristão, porque havia luz, havia uma identificação completa com Cristo. O que aconteceu? Icabode, foi-se a glória do Senhor. O que aconteceu com os nossos hinos? Hoje eles roquearam as músicas. Hoje não se sabe o que é hino e o que é música. E as músicas, o rock and roll e os twists tomaram conta dentro das igrejas. Icabode, foi-se a glória de Deus. Que coisa terrível! Mas o importante, que é o Espírito Santo, colocaram para fora da igreja, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, ele está do lado de fora, o Espírito Santo está do lado de fora. Isto significa Icabode, foi-se a glória de Deus, porque Ele é que dá motivação, Ele é que cura os enfermos, Ele é que liberta o oprimido, Ele é que tira esta depressão, este medo, esta síndrome do pânico, esta coisa que você carrega de não dormir à noite. Ele é que te liberta. Mas Icabode, foi-se a glória de Deus. Existe então aquele gigante elefante branco, existem aquelas igrejas mais finas, mais bonitas, belas, mas aonde está a glória do Senhor? Onde está o poder do Espírito Santo? Icabode, foi-se a glória de Deus. Deus tem se ido, Deus tem retirado das igrejas. O mundo colocou Deus para o lado de fora. O pecado colocou Deus para o lado de fora. A mentira colocou Deus para o lado de fora. O nudismo, os rock'n'roll colocou Deus para o lado de fora. O mundo colocou Deus para o lado de fora. Icabode, foi-se a glória de Deus. E é verdade que muitos não estão sentindo falta do Espírito Santo. Este é o pior. Por quê? Porque o Espírito Santo saiu das igrejas e elas continuam com o mesmo ritualismo, com a mesma formalidade. E muitos não perceberam que Deus não está ali mais. Não perceberam. É como Sansão, quando
Quando Dalila lhe cortou o seu cabelo, ele não percebeu que o Espírito Santo havia se retirado dele. Icabode, foi-se a glória de Deus. E muitos não estão percebendo isto, por causa do entretenimento, por causa das festas, por causa do luxo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Icabode, foi-se a glória do Senhor. Não sabes que és um necessitado da graça do Senhor, da bondade do céu, da misericórdia de Deus que dura para sempre? Não sabes que o dinheiro não salva a sua alma, que o cargo não salva a sua alma, que a liberação, veja, e o comprometimento com a palavra lhe levará à perdição? Não sabe você que o tempo tem terminado? Icabode, foi-se a glória de Deus. Eu me lembro que quando eu era menino, eu sou evangélico desde criança, via-se um cristão descer a rua, era fácil a sua identificação. Por quê? Porque aquela pessoa transmitia estímulo, coragem, pureza, santidade, verdade. Quando dizia, ali vem um cristão, as pessoas respeitavam, temiam, as pessoas reverenciavam. Hoje, quase não se dá para identificar quem é e quem não é, porque há uma associação do mundo com a igreja, há uma queda, há uma decadência espiritual muito grande. Na verdade, o mundo entrou de sola para dentro das igrejas, e com isto fez com que o Espírito Santo saísse. Mas agora, nós estamos bem agora pregando Icabode, e eu sei que há pessoas que estavam clamando por uma verdade, há pessoas que estavam orando a Deus dizendo, Senhor, deve haver um evangelho em algum lugar ainda que sustenta a alma, que preenche o coração, que faz da nossa vida uma pessoa diferente. Olha, meu irmão, eu tenho certeza que este programa é resposta da sua oração, é resposta do seu clamor. Eu tenho certeza que Deus ouviu a sua oração e nos enviou agora para que, com esta mensagem restauradora, para que você pudesse posicionar a sua vida cristã e ser uma pessoa diferente. Eu tenho certeza que se você puder confiar, receber a tua promessa, receber a tua palavra, crê piamente que ela é a restauração da sua vida, isto lhe fará algo em seu coração. Eu estou me lembrando aqui de um caso de um moço, e eu quero terminar este programa contando esta história com esta mensagem. Icabode, foi-se a glória do Senhor. Havia um homem que cometeu um crime bárbaro, e ele era casado, pai de filhos, e ele era novo, e ele cometeu um crime bárbaro, e ao cometer aquele crime ele foi condenado pela justiça dos Estados Unidos a viver 30 anos numa casa carcerária. E então ele chamou a sua mulher, e ao chamar a sua mulher lhe disse, olha, eu acabei com a minha vida e com o meu futuro, e eu não quero que você fique presa a mim, mas eu gostaria que você fosse livre. Você tem direito de arrumar quem você quiser. Se eu tivesse me resguardado, eu não estaria nessa situação. Mas você é livre para arrumar quem você quiser. E eu estou indo para a casa carcerária, e só daqui 30 anos, e você não é obrigado a me esperar tanto tempo. Veja, ouvintes, os anos passaram, e aquela mulher que conversava muitas vezes por carta com seu marido tinha a esperança de um dia ele voltar. Mas os anos passaram, e ela perdeu todo o contato com aquele homem. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria que isto compenetrasse no seu coração. E então, cumpriu-se os 30 anos. Aquele moço escreveu uma carta para a sua esposa, dizendo que ele havia cumprido as suas penalidades e agora era um homem livre. Mas
que estava temeroso de encontrar alguém no seu lugar. Embora, se ela tivesse o feito, não teria problema, porque ele havia lhe dado este direito de arrumar uma outra pessoa, mas que ele ia voltar para casa, mas ele não queria sofrer uma decepção, porque ele a amava muito. Então, naquela hora, aquele homem escreveu aquela carta em lágrimas e dizendo: se você ainda está só, se você ainda me espera, mesmo depois de tantos anos, eu gostaria que você colocasse um lenço branco bem aí na nossa cerca, ou em cima do nosso telhado, como um sinal de que você não colocou ninguém no meu lugar. E eu então desceria do trem que ia passar perto da nossa casa. Mas se não houver nada ali como um sinal, eu quero passar direto. Eu não quero sofrer mais uma vez do que tantos anos eu sofri. E então, meus amados ouvintes, aquele homem estava dentro daquele trem, aproximando da sua casa, contou o caso para um companheiro que estava ao seu lado, dizendo de todas as fatalidades que havia acontecido em sua vida, e dizendo para ele: eu não tenho força para olhar para uma casa no meio dos coqueiros, bem lá no meio de uma mata. Eu não tenho força para olhar para aquele lugar, porque talvez ela não me quer mais, talvez eles não me recebam mais. Então, quando o trem se aproximou da sua casa, ouvintes, veja que coisa. Então aquele homem disse: olha, eu estou vendo uma casa, mas eu não vejo nenhum lenço branco. Então aquele homem chorou, ele disse: não há lenço branco, eu estou vendo uma casa coberta de lençóis brancos. Há lençóis na cerca, em cima do telhado, em cima do coqueiro. O que estava aqueles lençóis dizendo? Aqui está, eu fui fiel a você, não coloquei ninguém em seu lugar. Olha aqui, aqui está, eu estou te esperando. Não importa se é 30, se é 20, se é 40, se é 50, eu estou lhe esperando. O seu lugar ninguém ocupa. Esta é a posição da noiva de Jesus Cristo. E quando ele desceu na estação ferroviária, ouvia-se uma voz: papai, vovô, meu bem, marido. Por quê? Porque ali estava uma família fiel, aguardando aquele homem. Como os anos passaram, ele continuava sendo patriarca daquela casa. Embora falhou, embora errou, mas ele continuou sendo patriarca daquela casa. E eu espero que você, embora o tempo passou, as coisas modernizaram, as músicas tomaram conta dentro da igreja, mas você é aquele crente fiel. Há lenços brancos no seu coração para dar boas-vindas ao Espírito Santo e para dizer: Senhor, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Pai eterno, eu oro nesta hora e agradeço ao Senhor por mais um programa realizado. Bem sei, Senhor, e esta mensagem está alcançando filhos de Deus. Nós temos ouvido um grito: Icabode, foi-se a glória do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo tem batido asas, mas existe alguém, Senhor, que estão com lenços brancos, dando boas-vindas ao Espírito Santo. Estavam encarcerados, estavam algemados, amarrados, Senhor, mas agora sim, Senhor, eles dizem: ora vem, Senhor Jesus. Estão te esperando, crendo em tua palavra, aceitando, Senhor, a tua mensagem. Alcança teus filhos, Senhor, abençoe cada filho teu no poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço, ó Pai, desde agora para sempre. Amém, Senhor, amém.